Nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas sobre edição de vídeo que eu tenho certeza que vão te ajudar muito aí no seu dia, nas suas edições. Beleza? Vamos lá! E aí, beleza? Caso você não me conheça, meu nome é Daniel Spakoff, esse aqui é o DS Tutoriais. Eu sou formado em design gráfico, já tenho mais de 10 anos na profissão e já fazem mais de 4 anos que o meu principal foco é a edição de vídeo. Então, como em qualquer área, conforme você vai trabalhando, você vai desenvolvendo coisas que ajudam no seu dia a dia. E eu compilei aqui nesse vídeo 5 coisas que eu gostaria muito de saber lá em 2017, quando eu comecei a trabalhar como editor. Mas são aqueles detalhezinhos de trabalho que a gente tem que apanhar um pouquinho para aprender na raça, mas eu vou te mostrar agora nesse vídeo aqui para você. Então vamos lá, já tô aqui no Premiere e eu tô aqui aberto com o projeto base de edição de um cliente. Essa nem é uma das 5 dicas aqui, mas já fica como uma dica extra para você caso você esteja começando, crie um arquivo base para o seu cliente, como esse aqui, por exemplo. Eu tenho um arquivo com todos os assets do meu cliente, com a introdução do cliente, com a animação de redes sociais, esse tipo de coisa, para você não perder tempo, certo? É uma coisa bem básica, todo editor de vídeo faz isso. Se você não faz, faça isso que vai te ajudar muito, porque você não precisa ficar importando essas coisas toda vez que você edita, os arquivos já estão importados e aí você já parte direto para a edição do projeto atual, beleza? Agora vamos para a primeira dica em si. Essa primeira dica parece ser meio bobinha, mas ela me faz poupar um pouquinho de tempo todas as vezes que eu edito um vídeo, então no longo prazo isso me faz poupar muito tempo, que é o seguinte: aqui no meu arquivo base eu tenho uma pasta aqui de áudio que eu gosto de colocar as músicas e os efeitos sonoros. Então o arquivo base do cliente eu deixo ele do jeito assim para facilitar ao máximo minha vida. Então de verdade, quando eu tô editando alguma coisa e eu percebo alguma alteração que eu poderia fazer no arquivo base que vai facilitar a minha vida nas próximas edições, de verdade eu faço isso todas as vezes. Eu salvo o projeto, fecho, abro o projeto do arquivo base, faço essa alteração, salvo o arquivo base e volto a trabalhar. Então assim, constantemente eu tô atualizando, criando novas versões desse arquivo base aqui. E essa aqui é uma atualização bem recente que eu fiz esse ano no arquivo base e que tem me ajudado bastante a poupar tempo. Nessa pastinha aqui chamada áudio, eu tenho essa pasta aqui, efeitos e músicas. Na pasta de músicas, eu tenho as músicas padrão que eu uso sempre nos vídeos. Então perceba, quando eu dou 2 cliques aqui em qualquer uma das músicas, ele abre aqui um preview antes de eu jogar na minha timeline e perceba como essa música está, ela já está cortada. Você sabe que no Premiere, se você posicionar aqui a agulha em algum lugar e apertar o I, ele coloca um corte inicial. Se você apertar o O, ele coloca um corte no final. É a abreviação de in e out em inglês. Então o que eu faço em todas as trilhas dos meus clientes? Eu venho aqui no início, porque acontece muito isso, de você baixar uma música para usar de fundo nos seus vídeos e ela tem esses segundinhos aqui, às vezes não chega nem a ser 1 segundo, décimos de segundos aqui de espaço vazio, que toda vez que você joga na edição, você precisa dar aquela cortadinha para encaixar no início de um vídeo, para não ficar um espacinho feio. Então eu já venho aqui, coloco exatamente no ponto e aperto o I e coloco um pouquinho para frente só assim, e aperto o O. Por quê? Se você trabalha com edição, você já sacou por que eu faço isso. Porque aí quando eu tô editando, eu não preciso nem abrir aqui no preview e fazer esse cortezinho todas as vezes, ou então ter que fazer ele na timeline durante a edição. Eu simplesmente jogo ele aqui na minha timeline, ele já vem no tempo certinho, e é muito comum na edição a gente usar trilhas de fundo no vídeo e usar só um pedacinho da trilha. A gente acaba não usando a trilha inteira, porque isso é para causar dinamismo, né? A gente muda de música a cada tópico que o cliente fala no vídeo, então o tópico geralmente dura 1, 2 minutos. Então, o que eu faço? Aqui vai ter uma trilha de vídeo do meu cliente. Com esse corte inicial, eu já encaixo ele bonitinho aqui no início da trilha, que eu quero colocar esse áudio de fundo, e aí eu acerto aqui a música exatamente onde eu quero que ela termine. Então isso aqui me poupa alguns segundos de trabalho. É deixar os arquivos, os assets aqui, da forma mais fácil e prática possível para você colocar na timeline e ter que fazer o mínimo de edição. Já deixar ele meio que pré-editado, entendeu? A mesma coisa eu faço com os efeitos sonoros. Se eu volto aqui na pastinha de áudio e abro a pastinha de efeitos, aqui tem uma seleção de alguns efeitos sonoros que eu uso bastante nos vídeos desse cliente, né? Lógico que eu tenho uma pasta com vários outros efeitos que eu uso, mas esses são os efeitos recorrentes, então eu já deixo eles importados aqui. E aí o que eu faço? Esse efeitinho aqui, de pin de corte, ele tem um espação vazio aqui, no início e no fim, e ele é um pouco maior do que eu gosto de usar. Eu gosto de usar ele nesse tempo. Então eu já vim aqui, nesse efeito e dei o in and out aqui no tempo certinho. Quando eu vou colocar ele na edição, só arrasto aqui e pronto, não precisa fazer mais nada. No máximo eu vou ajustar o volume dele aqui, entendeu? A mesma coisa nesse efeito aqui, de botão. Eu já dei o in aqui, no comecinho do efeito e o out aqui no final. Já ignorei essa parte inútil dele aqui, tudo para facilitar
a minha vida. E uma outra coisa que eu faço também, ó, por exemplo, aqui na pasta de arquivos padrão, alguns assets, eles têm um tempo certinho que eu preciso encaixar na minha trilha de vídeo. Então, por exemplo, aqui na intro do cliente, ó, quando eu abro ele aqui no preview, quando eu coloco ele num ponto específico, perceba que tem, ó, uma marcação aqui. Por quê? Quando eu arrasto ele aqui na minha trilha, ele já vem com essa marcação aqui, ó, no início e no fim. Porque aqui, ó, é onde começa a sair, ó. Aqui é onde, dessa parte pra frente, é onde tem que ter um vídeo aqui embaixo pra ele sobrepor. Aqui já tem que aparecer o vídeo do cliente. A mesma coisa aqui, ó, nesses primeiros segundos, é a parte que a intro sobe. Então, esse é o ponto certo de encaixe de início e fim. Então, eu já fiz uma marcação também pra facilitar na hora que eu coloco na timeline e poupar o máximo de tempo possível na minha edição. Como é que você faz isso caso você não saiba, né? Você vem aqui no seu arquivo padrão, abre ele aqui no seu preview, posiciona a agulha aqui no momento certo, ó, por exemplo, na minha intro aqui é bem simples ver, ó. É só dar uns toquinhos, ó, é exatamente aqui mesmo, ó. Aqui ainda esse preto é fundo transparente, né, ó. No próximo frame ele já tá totalmente sobreposto no vídeo. Aí eu, com a agulha posicionada aqui, eu clico aqui, ó. Coloquei uma marcação e isso vai facilitar na hora de importar e encaixar na minha timeline. E perceba que ele veio laranja, né, porque aí é uma coisa minha mesmo. Eu gosto que esses assets sejam laranja na timeline. Cada tipo de arquivo eu gosto de colocar uma cor. Aí é uma coisa bem pessoal, né, uma coisa de organização minha. Já dá pra colocar essa cor também aqui direto. Você clica com o botão direito, vem aqui em Label e deixa na cor que você quiser, né? Eu gosto de usar essa manga para esses assets. Então, quando eu importo, ó, eu não preciso abrir o preview. Eu simplesmente arrasto aqui, ó, a intro, ela já vem na cor certa e com a marcação certinha para eu encaixar no vídeo do cliente. Então a primeira dica é essa aqui: crie os seus arquivos padrão e deixe os seus assets, os seus efeitos, as suas músicas o mais otimizado possível para você só arrastar na sua timeline e poupar tempo nas suas edições. Então só agora, antes de passar para a próxima dica, eu já vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo do canal e vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajudar mais editores de vídeo, beleza? Essa dica aqui é uma que eu também aprendi depois de errar, cometer alguns erros por conta disso, e aí eu fiz isso e resolvi o meu problema. Eu vou falar aqui pra você, que é o seguinte: quando você abre o seu arquivo e vai começar a edição, então, por exemplo, eu tô aqui com o arquivo base do vídeo anterior aqui do canal. Esse aqui é o vídeo bruto e eu acabei de importar ele aqui na minha timeline. Então a primeira coisa que a gente sempre faz é fazer os cortes no vídeo, né? Fazer a montagem, tirar os erros e tal. Só que uma coisa que eu comecei a fazer e me ajuda bastante é fazer a correção de cor antes de tudo. Vou te explicar como, caso você não saiba, né? Para você fazer a correção de cor, o ideal é que você não faça direto no vídeo. O ideal é que você venha aqui, coloque um Adjustment Layer por cima de tudo e faça a correção no Adjustment Layer. Então, caso você não sabia disso, já é uma dica aqui para você. Uma outra coisa que eu faço também, eu tenho aqui na janela Effects alguns presets e um deles é o preset da minha correção de cor, porque eu gravo sempre com a mesma luz, com o mesmo cenário, não tem porque ficar fazendo a correção de cor todas as vezes. A dica não é essa, mas caso você não faça isso também, crie lá a sua correção de cor aqui no Effects Control, salve um preset disso aqui para você não precisar ficar repetindo todas as vezes. E aí o que eu faço em todas as minhas edições? Antes de tudo, coloco o Adjustment Layer, coloco o meu preset de correção de cor aqui. Tem um preset meu, tem um preset de cliente, é tudo diferente. Para cada cliente é uma correção diferente, porque é uma câmera diferente, um cenário diferente. E aí o que eu faço? Eu seleciono o vídeo, o Adjustment Layer e dou um Next aqui, ó. Aí eu dou um OK aqui. Por que isso aqui é importante? Porque agora eu vou começar a fazer os cortes nesse vídeo, né? Então vamos lá. Eu saio cortando aqui, ó. Tá, vou fazer cortes bem grosseiros aqui. Beleza, cortei. Esse vídeo aqui é um vídeo meu, então não vai ter alteração. Só que quando você tá trabalhando para um cliente, você tem que sempre trabalhar deixando o seu arquivo amigável para correções, digamos assim. Porque o cliente pode pedir alteração a qualquer momento. E aí, o que acontece? Isso já aconteceu comigo e eu tive bastante problema. Eu deixava para fazer a correção de cor por último, né? Porque tem até uma lógica nisso, né? A parte meio artística, primeiro você monta, não sei o que, e por último você faz a correção de cor. Eu fazia isso por um tempo. E aí era aquela salada, o vídeo já tava todo cortado com um monte de assets lá sobrepostos. Aí eu colocava os adjustment layers, fazia lá bonitinha a correção, aí já aconteceu comigo isso. Mandei o vídeo, o cliente fala assim: ah, Daniel, gostei de tudo. Eu só achei que essa correção, sei lá, tá muito azulada. Deixa ela mais alaranjada. Aí ferrou, meu amigo, porque eu tive que fazer essa alteração em cada um dos adjustment layers. É um problemão. Já fazendo desse jeito, o que acontece? Se por um acaso o seu cliente pedir alteração de cor, ou você mesmo no final do vídeo, você dá aquela revisada assim, às vezes na revisão você enxerga coisas que na edição você não tinha percebido, né? E aí você fala: pô, quero fazer alguma alteração na correção de cor. Aí fica fácil. É só você vir aqui, ó,
nesse nest que você criou, dá 2 cliques, ele vai abrir o seu vídeo. É bem parecido com o que seria um Smart Object, né? Um objeto inteligente lá no Photoshop. Se você usa o Photoshop, você sabe do que eu tô falando. Aí você seleciona aqui o Adjustment Layer e pronto. Você faz a alteração que você quiser aqui, salva, fecha e pronto, já vai estar atualizado. Até a edição desse vídeo tá aqui, ó. Perceba, tá uma salada isso aqui, né? É a minha edição aqui, ó, com todos os cortes aqui, ó, com um monte de coisa sobreposta aqui, não sei o que lá. Imagine se cada cortezinho desse tivesse um adjustment layer cortado, seria uma salada, mas não. Se eu quisesse fazer alteração, era só eu selecionar aqui esse nest, ó, 2 cliques e tá aqui, ó, o vídeo bruto com adjustment layer sobreposto sobre ele, só selecionar, fazer a alteração que eu quero, salvar e pronto, atualiza no vídeo inteiro. Essa dica aqui é o seguinte, independente do editor que você usa, se você usa o Premiere, o Vegas ou qualquer outro, você sabe que um grande aliado nosso é o After Effects. Inclusive esse é o grande argumento dos editores profissionais para você preferencialmente usar o Adobe Premiere, porque ele trabalha perfeitamente com After Effects e o fluxo de trabalho com os dois é ótimo, né? É excelente. Então eu aqui no meu fluxo de trabalho eu uso o Premiere e o After Effects junto com o Photoshop, todos da Adobe ali, tudo linkadinho, fácil de editar. E aí quando você trabalha com o Premiere, uma função que é excelente é você, por exemplo, quero fazer uma animação, algum efeito que vai ser feito lá no After Effects. Eu posso pegar o trecho aqui, que eu vou animar, clicar com o botão direito e clicar nessa opção aqui, ó, Replace with After Effects Composition. Ele vai pegar só esse meu trecho, vai abrir lá no After Effects a composição e aí lá eu vou trabalhar, salvar e ele já vai atualizar aqui. Isso aqui é perfeito. Só que o que acontece quando eu faço isso aqui? Aqui no Premiere, ele pega tudo que eu selecionei antes de dar esse comando e agrupa, como se fosse um nest. Ele agrupa numa coisa só, que é a composição do After. E não tem como você desagrupar mais isso dentro do Premiere. Então a minha dica aqui é, sempre que você for usar esse comando, antes de você usar, que você duplique tudo que você selecionou para que você não perca os originais caso tenha alteração. Mais uma vez batendo naquela tecla, né, para você sempre deixar os seus arquivos amigáveis para alteração. Então, por exemplo, aqui é o finalzinho dos meus vídeos, né? Aqui eu dou tchau, só que nessa parte eu coloco a minha animação de tela final lá do YouTube, né? Então eu já tenho ela prontinha aqui, né? Só encaixo aqui, ó, certinho, já o ponto é exatamente esse aqui. Aí o que que eu faço? Quem assiste os vídeos do canal aqui sabe, né? Que o vídeo sempre termina da mesma forma. A tela diminui e eu encaixo ela nesse retângulozinho aqui, onde eu vou sempre sugerir o vídeo que tá embaixo de mim, que aparece nesse retângulozinho aqui. Beleza, isso aqui é um padrão do canal. E aí o que que eu faço? Eu não faço assim, ó, jogo aqui o vídeo por cima, seleciono tudo e jogo no After Effects. Não, eu sempre duplico. Então eu arrasto pra cima com o Alt pressionado, ele duplica tudo. Aí sim, eu seleciono tudo aqui, clico com o botão direito, dou um Replace with After Effects Composition. Aqui, mais uma vez, né, isso aqui é um vídeo meu, não vai ter alteração, mas num vídeo de um cliente isso aqui ajuda demais, porque às vezes o cliente pode chegar e falar, ah, eu gaguejei aqui, ó, corta, aí ferrou, né, meu amigo? Aí você vai ter que ficar puxando, fazendo gambiarra aqui, perdendo tempo. E aí no final aqui dupliquei aqui o mesmo trecho já pronto, né, ó. Aqui é com a animação já feita lá no After. Mas, ó, se eu deleto a composição do After, ó, o original tá aqui embaixo. Entendeu? Caso eu tivesse que refazer, fazer alguma alteração qualquer, correção de cor, qualquer coisa, era só eu duplicar a composição do After, fazer a alteração que eu preciso fazer e começar de novo sem ter nenhum problema. Essa dica agora é uma daquelas que eu me ferrei em algum trabalho no passado, aí eu criei esse novo processo e isso facilita bastante a minha vida, que é o seguinte: você criar versões da sua sequência a cada vez que tem uma nova alteração. Porque é muito comum, dificilmente você vai mandar o vídeo pro cliente e ele vai aprovar na primeira. O comum, pelo menos no meu fluxo de trabalho aqui, é que a segunda versão seja a final, né? O cliente sempre vai pedir um cortezinho, uma alteraçãozinha de leve. No meu caso aqui dessa cliente que é uma professora de inglês, às vezes eu mando o vídeo inteiro pra ela e algumas legendas ela me manda depois. Ela, ó, o vídeo tá aprovado, só coloca essas legendas aqui, aí eu já renderizo e solto o vídeo pronto pra ela. E aí o que que eu faço? Tá vendo aqui, ó, no meu arquivo básico eu tenho aqui, ó, eu tenho essas duas sequências aqui, ó. Aqui é a primeira versão que eu fiz pro cliente, certo? Mandei e aí ela pediu alteração. Quando chega a alteração, eu gero essa aqui, ó. Eu simplesmente clico com o botão direito aqui, ó, e duplico, entendeu? Duplicar. Aí eu jogo aqui do ladinho aqui, ó, e gero, aí eu vou deletar aqui, né? Mas eu gerei essa aqui, ó. Coloco o nome aqui, ó, versão 2. Por que isso aqui é importante? Porque é raro acontecer isso, mas pode acontecer do seu cliente pedir um corte e depois ele pedir pra você, ah, sabe aquele corte? Reaproveita aquilo lá, volta aquilo lá, acho que eu falei pra você cortar, mas era melhor não ter cortado. Ou então, por exemplo, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Um vídeo é todo em tópicos, lá tem 10 tópicos. Aí o cliente fala assim, ó, corta esses 2 tópicos aqui, você vai lá, corta, salva, tá tudo ótimo. E aí depois o cliente fala assim, ah, sabe aquele corte que você tirou? Faz um nugget pro Instagram com esse corte. E aí, você cortou
cortou, você perdeu todos os cortes, você vai ter que ressuscitar e refazer as coisas que você tinha feito. Então, deixa essas versões salvas, porque também uma outra coisa que ajuda é a seguinte, o cliente muitas vezes passa as alterações com a marcação de tempo, inclusive isso é uma coisa legal de você combinar com o seu cliente. Muitas vezes o cliente novo, principalmente, não entende isso, né? Não entende sobre edição e facilita muito a vida quando ele passa todas as alterações com a marcação, ó, em 4 minutos e 10 faz isso, em 8 minutos e não sei quanto faz isso, facilita bastante a nossa vida. E aí, ele tá passando essa marcação de tempo de acordo com a primeira versão que você fez pra ele, entendeu? Então você precisa da referência de tempo da primeira versão pra fazer as alterações na versão nova. E aí talvez passe até na sua cabeça assim, nossa, Daniel, mas você tá duplicando a sequência assim, não vai pesar muito no arquivo? Não pesa nada no arquivo, porque ele não tá duplicando os arquivos, ele só tá duplicando a sequência. O link é o mesmo, imagine que as duas sequências estão pegando da mesma fonte, que é o único arquivo que é o que pesa ali, entendeu? Mas as sequências, você duplicar 2, 3, 4 sequências, não pesa em nada no seu arquivo, não deixa ele mais pesado e só facilita bastante a sua vida. Então sempre tem esse tipo de organização aqui dentro dos seus arquivos. A cada versão nova que você faz, duplica a sequência e trabalha na sequência duplicada. Só presta atenção para você estar trabalhando na sequência certa, né? Não começa a fazer alteração em uma e depois termina em outra, vai virar uma salada. Renomeia aqui certinho. Se você achar que você vai se atrapalhar, duplica aqui, joga a sequência anterior para baixo assim para você não confundir e trabalha aqui, ó, na versão 2. Tem uma nova versão? Sem problemas. Duplica, joga lá pra cima, renomeia aqui, ó, bonitinho. Versão 3, joga a outra lá pra baixo e trabalha nas versões atualizadas, que isso aqui, cedo ou tarde, se você não fizer, pode dar problema pra você. E nessa dica aqui eu quero falar uma coisa que vai poupar bastante tempo no seu trabalho, que é você personalizar as teclas de atalhos. Existem alguns atalhos aqui no Premiere que são bem ruins, por exemplo, o atalho de cortar, se eu não me engano, o padrão é K, e é horrível, né? Porque esse é o comando que a gente mais usa na edição, e é o K, uma letra mó distante, assim, é ruim, muito ruim esse atalho. Então, por exemplo, eu fiz várias alterações aqui nos meus atalhos, mas atalhos é uma coisa bem pessoal, né? Existem comandos que você usa mais aí no seu fluxo de trabalho, coloque atalhos nesses comandos. Então, primeiro, como que a gente configura esses atalhos, caso você não saiba? Aqui no Premiere, você vem em Edit, Keyboard Shortcuts, o atalho é Ctrl-Alt-K, e aí ele abre essa tela aqui com o seu teclado e com os seus atalhos, e aí você simplesmente vem aqui e busca por um comando que você quer colocar um atalho. Por exemplo, um comando que eu uso bastante é o Audio Gain, aquele comando de você aumentar e diminuir o ganho de áudio ali rapidinho. Então vem aqui, Audio Gain, aqui ó, encontrei ele, é só clicar aqui, ó, coloca o comando que você quer, eu coloquei o G e dá um OK. E pronto, assim você configura todos os seus atalhos. Então, como eu disse, atalho é uma coisa bem pessoal, mas eu vou te falar alguns atalhos que eu usei aqui. Eu coloquei, por exemplo, o F2 para fazer um nest. Então, se eu quiser fazer um nest dessas duas sequências aqui, ó, só seleciono as duas, F2, ele já me dá o painelzinho aqui para criar um nest. Coloquei, por exemplo, o Shift F3 para o Replace with After Effects Composition, né? Só em vez de eu clicar com o botão direito e clicar aqui, eu só seleciono Shift F3. Lembrando que lá, quando você vai colocar os atalhos, você pode colocar esses modificadores. Por exemplo, no Audio Gain eu coloquei o G, mas eu poderia colocar Ctrl G ou Shift G. Você só tem que ficar atento se você não está sobrepondo um atalho que já existe, né? Se você sobrepor, ele vai te dar uma mensagenzinha lá, você ficar atento a isso. Às vezes é um atalho que você nunca vai usar, aí não tem problema, mas só fica atento a isso mesmo. Mas apesar de atalhos serem uma coisa bem pessoal, tem dois atalhos que eu coloquei aqui que eu sugiro mesmo que você coloque, que é o seguinte. Como eu falei, o comando de cortar no Premiere, o padrão, né? Quando você coloca a agulha e aí você vai dar aquele corte, não com a Razor Tool aqui, né? Com aquele que você aperta o botão e ele dá esse corte aqui geral onde tá a agulha, o padrão é o K, muito ruim. Eu coloquei o D para esse comando. E aí você coloca um comando bem fácil para você, porque esse é um dos comandos que a gente mais usa na edição. O D aqui já facilitou a minha vida. E aí um outro comando que a gente usa bastante é aquele Ripple Delete, porque se você, por exemplo, eu quero cortar isso aqui fora do meu vídeo, tem a opção de você selecionar tudo e apertar o Delete, mas a gente nunca faz isso, né? A gente sempre dá o Ripple Delete. O atalho padrão dele é o Shift Delete. Aí ele deleta e já junta a nossa sequência. Beleza. Só que qual é o problema desse Shift Delete? Como eu disse, é um comando que eu uso toda hora. É um comando, um dos mais usados é o Ripple Delete na edição. Para eu usar o Shift Delete, são dois botões distantes no meu teclado. Eu tenho que soltar o mouse e isso faz eu perder tempo, entendeu? Eu tô aqui com uma mão no mouse e uma mão no teclado. Aí eu tenho que ir lá, selecionar a sequência, tirar a mão do mouse e dar um Shift Delete. Aí eu volto a minha mão pro mouse. Parece frescura isso que eu tô falando, mas imagina eu fazer isso 500 vezes durante a edição. Tira a mão do mouse,
mouse, coloca a mão no mouse. Eu tô perdendo tempo. Então, coloque um atalho que você não vai precisar tirar a mão do mouse. Simplesmente isso. Eu coloquei, no meu caso aqui, eu coloquei o Shift espaço. Então aqui, ó, tô com a mão no mouse, mesma coisa, ó. Seleciona a sequência que eu quero, dou um Shift espaço aqui, ó, facinho, sem tirar a mão do mouse. Faz você poupar tempo e vai fazer a sua edição ficar bem mais ágil. Beleza? Então é isso, essas são as dicas que eu separei aqui nesse vídeo, que conforme eu fui trabalhando no meu dia a dia, eu fui pensando assim, pô, isso aqui seria legal fazendo um vídeo. Então eu já tô escrevendo o roteiro desse vídeo há um tempo, listando algumas dicas legais até juntar essas 5 que eu coloquei aqui nesse vídeo, e pretendo no futuro fazer mais vídeos como esse aqui com dicas de trabalho, assim, de edição, conforme eu for aprendendo coisas novas. Se você tem alguma dica, deixa aqui nos comentários pra eu aprender, quem sabe eu não trago a sua própria dica num vídeo futuro, beleza? Se você gosta aqui do conteúdo do DS Tutoriais, quer receber novos vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda segunda-feira às 11 da manhã tem vídeo novo aqui. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, porque eu produzo conteúdo semanalmente lá também. E se por um acaso você chegou aqui no DS Tutoriais através desse vídeo, seja bem-vindo ao DS Tutoriais. Já tem muito conteúdo publicado aqui, eu vou te sugerir esse vídeo que tá aparecendo aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Beleza? Falou, abraço!